Olá, pessoal! Hoje eu vim apresentar o nosso trabalho no primeiro Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS e nosso trabalho é sobre a Covid-19 e o paciente oncológico, uma revisão integrativa. Os autores deste trabalho são eu, Ingrid Soares de Souza, Giovana Monteiro, Letícia Alves de Lima, Bruna Cunha de Souza, Giovana Tereza de Carvalho D'Amico, Henrique Ferreira Leite, professor Rodrigo Daminello Raimundo e professora Cíntia Freire Carniel. Então, na introdução, nós sabemos que a pandemia de Covid-19 foi super desafiador tanto para o sistema de saúde, tanto para a equipe de saúde em si, por ser uma doença com fácil transmissibilidade por vias comuns, então direta, com contato e aerosóis, principalmente disseminada por tosse, espirros, contato direto, enfim. E em relação ao câncer, que é uma doença de caráter maligno, que apresenta crescimento desordenado das células que podem invadir tecidos e órgãos de maneira rápida e progressiva, e é a segunda maior causa de morte nos principais países. Então, nós sabemos que os portadores de neoplasias possuem um comprometimento imunológico, principalmente causado, pelo tratamento antineoplásico, então as conhecidas quimioterapias, que realmente servem para suprimir o sistema imunológico para evitar o crescimento desordenado dessas células. Então, vai causar ali uma apoptose, uma morte ali de todas as células, sem contar que será só as células do tumor. Então, isso vai causar um comprometimento imunológico e, logo, uma maior vulnerabilidade para qualquer tipo de doença infecto-contagiosa e a Covid-19, por ter uma fácil transmissão, principalmente por vias comuns, logicamente deixaria os portadores de neoplasia muito mais vulneráveis devido a esse comprometimento imunológico. Então, o objetivo desse estudo foi descrever o impacto da Covid-19 no paciente oncológico, suas alterações clínicas e possíveis relações com casos mais graves da doença. Bom, no método trata-se de uma revisão integrativa, então aqui nós utilizamos as bases de dados PubMed, Lilacs e Cielo e as databases. Então, tivemos um N de 3, na PubMed, um N de 61, na Lilacs, um N de 34 e na Cielo, um N de 85, sendo que 154 foram excluídos nos critérios de exclusão. Em relação aos que foram passar por triagem, 26 de todos esses aqui, 26 foram para triagem e 18 foram excluídos em uma nova triagem por título, nenhum foi excluído. 18 entraram nos critérios de elegibilidade, porém 7 eram estudos duplicados, 9 tinham os objetivos opostos ao estudo atual e 2 eram estudos de revisão de literatura, sendo assim, 2 foram incluídos nos estudos, no estudo, e 3 foram incluídos por busca manual. Em relação aos nossos resultados de discussão, foram incluídos e realizada coleta de dados de 10 artigos, coletados de 2020 a 2022, o período de pandemia, e nesses resultados, o que baseou também a nossa discussão foram esses autores. Outros autores também, concordaram com os nossos resultados, mas basicamente o Silva et al. Em 2022, que demonstrou que os pacientes oncológicos durante a pandemia de Covid-19 foram contaminados e evoluíram, a maioria, evoluiu para óbito após desenvolver a forma mais grave da doença, e isso independente de sexo, presença de comorbidades e de condições de saúde, além do câncer, evidenciando que o fato desses pacientes estarem muito deprimidos se torna o maior principal fator de risco
para evoluir a óbito e para evoluir, claro, para o pior desfecho da doença. Já a meta etial de 2020 apontou que houve relação, que em relação ao sexo biológico não houve diferença significativa no desfecho desses pacientes, porém, os pacientes que tinham idade avançada, comorbidades associadas, como, por exemplo, doença cardíaca concomitante à doença pulmonar, crônica, doença renal crônica, estes sim apresentaram fatores determinantes para o desenvolvimento mais grave da doença. Já Sarmento, 2022, disse que durante a contaminação da Covid-19, esses pacientes também apresentaram exacerbação dos próprios sintomas causados pelo câncer. Então, como a fadiga oncológica, a disfunção muscular, os eventos tromboembolíticos, sendo que esses fatores também determinaram a evolução clínica desses pacientes. Então, além de estarem contaminados por Covid-19, tiveram exacerbação dos sintomas causados pelo câncer, o que evoluiu, que ajudou ainda mais, né, na piora do quadro desse paciente. E trouxemos Siqueira et al., 2022, que disse que, embora houvesse um declínio na curva de contaminação desses pacientes portadores de neoplasias malignas e também na taxa de mortalidade, não que exista uma melhora significativa na assistência de saúde fornecida a esses pacientes, sendo que o fator câncer é o principal e o mais grave fator de risco para evoluir de forma negativa quando contaminados a Covid-19, bem como tem a maior possibilidade desses pacientes evoluírem para óbito. E em relação a nossas considerações finais, a gente considerou que a taxa de letalidade e mortalidade em pacientes portadores de doenças neoplásicas malignas é significativamente maior do que na população geral, né, que não possui câncer. Também concluímos que pacientes com câncer hematológico, câncer de pulmão e câncer metastático foram os que apresentaram maior taxa e maior chance de desenvolver a forma mais grave da Covid-19, assim como maiores taxas de mortalidade. E por fim, nós também identificamos que, apesar do câncer estar associado à contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, apresentar altos níveis de mortalidade é a principal causa que levou esses pacientes a óbito. Foi o desconforto respiratório e, consequentemente, a queda da saturação, que evoluiu para a síndrome do desconforto respiratório agudo. Essas foram nossas referências. Eu agradeço a atenção de todos